E aí, povo, olha só que eu tenho para vocês aqui um lançamento desse air cooler da Deepcool, o AK400 Digital. Ele tem esse pequeno display que informa tanto a temperatura atual do seu processador, quanto também a porcentagem de utilização, no momento aqui 19%. Também tem esse ARGB e ele também é muito silencioso. Eu comprei ele via AliExpress. O AK400 e o AG400 são dois modelos de air cooler que eu recomendo muito, tanto comprando no AliExpress quanto aqui no Brasil. Mas são modelos de 100 a 150 reais. Esse aqui, ele custa, na verdade, 250. Será que vale a pena pagar 250 reais nesse air cooler? Vamos conferir. Tá aqui a caixa do AK400 Digital, chegou para mim assim mesmo, estava envolto ali em um plástico, protegido pela loja. Não paguei tributação nesse produto aqui, mas ainda assim foi um valor de 250 reais. Mantenham isso em mente. Dentro da caixa, além do cooler, vem com esse pacote aqui, que ele tem parafusos diferentes e também essas bases aqui de plástico para Intel. Vai servir tanto para Intel LGA 1155, 1150 quanto 1700, tá? Até vem também uma diferenciação aqui, se você for ler, tem o que é referente a LGA 1700 e tem o que é referente a LGA 1155, por exemplo. Já em relação à base também, que vai ficar atrás da placa-mãe Intel, ela só vem com uma porque você pode alterar o tamanho. Isso aqui está adequado para LGA 1700. Se você quiser colocar em outra geração, joga para baixo, que aí vai ficar adequado para 1155, 1150, dentre outras, né? Só jogar mesmo para cima ou para baixo. Já em relação à AMD, vem com esse suporte aqui para a sua placa-mãe, porque a AMD já tem a sua própria base. E também vem com parafusos e mais travas de plástico aqui. No caso da AMD, a cor dela é laranja e o parafuso é um pouco maior. Então, tome cuidado para não confundir a AMD com a Intel, porque pode dar algum problema no final, pode não ficar aí totalmente preso, tá bom? E vem com as presilhas aqui também, que você pode colocar outro fan, se você quiser. Coloca aí um push and pull, se você se interessar. Tá aqui o air cooler, é um air cooler bem bonito, mas só tem versão preta, então o pessoal do setup full white não vai gostar tanto assim. Ele é bem pesado, a fan dele você pode remover, já vem, né, travado aqui, você vai ter que remover para instalar. É um ponto assim que poderiam melhorar. O AG400 já não é assim. Agora, em relação a tamanho, é o mesmo, tá? De outros AK400, não muda nada também o base, então é um air cooler ali de 16 centímetros de tamanho, aqui 12 centímetros e meio, certo? E em relação ao peso dele, vamos dar uma olhadinha, peso total de 700 gramas, é um air cooler pesado, não é o mais pesado que eu tenho aqui em casa, tá? Já em relação aos cabos, ele tem um a mais do que o normal. Tem o da fan, que é pedaleiro em 4 pinos, normal, todo mundo sabe como conectar hoje em dia. Tem o RGB 5V geração 2, aquele que falta um aqui, né? Vocês conhecem, não coloquem errado para não queimar. E vem também com um terceiro cabo, que esse aqui é o display. Esse terceiro cabo aqui, ele é o USB frontal. Então sim, você vai ter que colocar esse cabo no USB frontal da sua placa-mãe para somente assim funcionar o display digital que tem aqui em cima. E também você tem que instalar um software para controlar, caso queira, tá certo? E é só assim que funciona. O RGB você pode colocar numa controladora, né, se você quiser. Isso aqui talvez você consiga usar um splitter se sua placa-mãe só tiver um. Em relação à instalação, eu vou mostrar para vocês tanto Intel quanto AMD. Aqui no momento eu tenho uma placa-mãe LGA 1700, mas o base, né, funciona para qualquer uma delas. Nesse caso aqui é uma placa-mãe Maxam B760M. O que você vai fazer? Vai pegar ali a base, né? Vai deixar do jeito que tem que ficar de acordo com a placa-mãe. Como eu falei para vocês, ele já 1700 você vai jogar um pouco para cima. E logo após isso, você vai colocar também aquelas basezinhas pretas, tá? Opa! Aqui, ó. De acordo com o modelo da placa-mãe. As 1700 elas têm uns cortes, já as outras elas são lisas, então até é fácil você saber qual é qual. Só coloca aqui e depois você vai posicionar o suporte com esses pequenos parafusos aqui, né, para o lado, não para cima, para o lado. Então pode colocar aqui dessa forma
pego os parafusos referentes à Intel, tamanho é diferente, como que eu já disse, prendendo todos os parafusos, e depois vem o cooler. Mas aí a parte do cooler é diferente, por quê? Como eu falei, o AG400 ele permite que você instale esse cooler sem tirar a fã. Nesse caso não. Então você sempre que for instalar o cooler tem que tirar a fã. Aí sim que você vai poder prender. É diferente, né? Um pouquinho mais demorado. Não é muito, mas é um pouquinho mais. Vai até o final, até parar de rodar. Depois só coloca de novo a fã e prende cada um dos cabos na sua placa-mãe. Isso aqui é Intel. A AMD é bem parecido. Na AMD a lógica é a mesma. Eu estou aqui com um M5, mas é a mesma coisa para M4. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar aqui essas travinhas que nós temos na placa-mãe que vem com ela já, né? Ela vem assim, parafusada aqui. Você vai desparafusar tudo, tira ela, mas deixa a base que fica aqui atrás. Nós precisamos usar essa base, tá bom? No caso do AMD, você vai pegar e vai colocar as travinhas laranjas. Após colocar as travas laranjas, nós colocamos de novo aquele mesmo suporte que vai, né, vir com o air cooler. Vocês vão ali parafusar. Feito isso, você volta com o air cooler. E lembre-se sempre, né, de tem que tirar a fã. Mas assim, sempre não, porque vocês vão usar isso aqui, só vão instalar isso aqui uma vez, né? Quem tem que ficar tirando e colocando sou eu. Depois só coloca mesmo a fã e prende na placa-mãe. E aí tá aí o jeito que você instala tanto para AMD quanto para Intel. Uma pergunta que eu sempre recebo quando eu faço vídeo de air cooler é com quais processadores usar. E assim, geralmente são vários processadores que vocês podem colocar. Nesse caso aqui eu estou com Intel. O que eu poderia recomendar da Intel? Dos novos, né? São vários que vocês podem usar. Tem o 12100, ou o 13100, ou o 12400, que é o i5, ou o 13400. Tem os mais antigos, né? Se você for usar o 9400. Esses processadores todos vão dar certo com esse air cooler aqui, tá? Não tem problema, viu, gente? Agora, esse que está aqui, atualmente nessa placa-mãe, é um i5 13600KF. Nesse caso aqui, eu até vou colocar para vocês um teste depois aí, não posso recomendar para usar ali 100% desse processador com esse air cooler, porque vai ter o throttling, tá? Vai atingir o limite. Esse processador, você pode liberar ele para consumir 200 watts. E no caso, o air cooler não vai tancar. Na verdade, são poucos os coolers que vão tancar. Eu poderia, no máximo, recomendar para você usar com 13600KF e travar 140 watts, 120, 140, tá? Mais do que isso não dá. 160 já chega ao throttling. Agora, no caso da AMD é até mais simples. Essa aqui é a minha caixa da alegria. É uma caixa com vários processadores M4 e eu posso falar para vocês que todos os processadores aqui vocês podem usar com esse air cooler sem problemas. Então vejam aqui que não é pouca coisa e sim, vocês podem usar cada um deles com o AK400 ou o AG400. O que nós temos aqui? Um Ryzen 5 5500. Temos também um Ryzen 7 2700 sem problemas. Temos também um Ryzen 7 3700 sem problemas, Ryzen 5 5600 sem problemas, Ryzen 7 4750G sem problemas, temos o 5600X sem problemas também. Temos aqui esse aqui é mais simples, né? O 3400G, aí é mais fácil ainda, processador com gráfico integrado muito simplesinho. Ryzen 7 5700X sem problema e pode até fazer overclock se você quiser. Ryzen 5 3600 sem problemas, ou seja, a maior parte dos processadores que o pessoal mais usa da M4, vocês podem combinar com esse air cooler. E também vale isso para Intel. Só aqueles processadores muito parrudos, muito caros mesmo, que aí não é recomendável. Vou recomendar esse aqui com 5800X3D? Não muito também, tá? Então, processadores que hoje no Brasil a gente encontra ali por R$1.000 ou menos, vão dar certo com ele. Já os que ficam ali uns 2.000, aqueles que consomem muito, aqueles que esquentam muito, não é tão recomendável assim. Também com o M5 não tem problema, se você quiser usar um 7500F, 7600, 7600X, vai dar certo, até porque o 7600X tem uma temperatura de operação de 95 graus.
Bom, é isso aqui. Agora vamos aos testes que eu prometi para vocês. Um comparativo entre o AG400, tá aqui ele, que você encontra hoje no AliExpress por R$100, no Brasil por 130, e o AK400 Digital que você encontra no AliExpress por 250, ou seja, quase 3 vezes mais caro. E no Brasil nem sei qual é o preço dele ainda não. Imagino que no Brasil vai custar uns 300 e pouco. Eu fiz os comparativos usando um i5 13600KF, limitado a 160 watts. Coloquei as fãs no full para cada uma conseguir a maior rotação possível. A do AG400 vai até 2100, a do AK400 vai até 1800 RPM. Os testes foram feitos usando o Cinebench R23 Multitask 5 minutos com cada um dos air coolers. Eu deixo na tela aí para vocês como é que ficou o teste final de cada um deles, mas eu acho que fica um pouco difícil de visualizar, então prefiro deixar em gráficos. O AG400 está em verde e o AK400 em azul. Eu peguei os núcleos de performance. Vocês vão ver ali que eles ficaram muito semelhantes, né? Lembrando que a temperatura ambiente 27 graus, mais ou menos isso, tem a variação. E também tem para vocês os gráficos médios de temperatura nesses testes, e também ficou muito semelhante. O AK400 ficou um pouquinho pior nas médias, um pouquinho mesmo, estou falando coisa de 1 grau, e o AG400 ficou um pouquinho acima das máximas, também cerca de 1 grau. Então, para mim, foi meio que um empate técnico, como já tinha obtido em outros testes entre esses dois air coolers. Uma coisa que o AK400 ganha é no ruído, ele faz menos ruído que o AG. Lembrando que para usar completamente o display do AK400 é recomendado que vocês vão lá no site da Deepcool e baixem o software que vai ficar no canto inferior da tela, perto do relógio. Os dois coolers já vêm com pasta térmica pré-aplicada e não precisa colocar nenhuma outra pasta, somente no dia que você for fazer a limpeza do seu PC, daqui a 1 ano talvez. Pois é, gente, AK400, novo air cooler da Deepcool, comprado e testado. Ele chama atenção pelo esse display. Tem um RGB aqui também no canto. É um air cooler com design muito bonito, ao meu ver, mas ele fica por aí mesmo. É o design dele que está valendo tanto assim. E se você for comparar com o preço de um AK400, o preço de um AG400, vocês vão ver que está bem complicado falar que é uma boa compra, né? Você está ali pagando quase 3 vezes a mais, ou 2 vezes a mais, dependendo do caso. No Brasil, um AK400 em promoção é 150, 160, já um AG400 seria também uns 140, 150. No AliExpress vocês conseguem, vou deixar na descrição aqui, um AG400 por 90, 100 reais, já com RGB. E todos os testes que eu fiz até hoje mostram que, pelo menos em arrefecimento, os dois são bem equivalentes. É claro que a fanzinha do AK400 tende a ser melhor e fazer menos barulho. Portanto, como compra, são ótimos air coolers que eu posso recomendar para vocês. Mas nesse valor aqui, não posso recomendar não. Tem coisa muito melhor nesse valor. Então não seria minha recomendação o AK400 Digital, e sim o AK400 normal ou o AG400 normal. É o que eu poderia mostrar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um air cooler diferente, mas nem sempre quer dizer que isso significa algo positivo. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!